Como estudar. Então aqui é uma boa dica de leitura. Alguém aqui pratica leitura espírita? Quem sim, levanta a mão. Gostei de ver. Tem um tantão que ainda não. A gente tem uma biblioteca aqui, né? Bem farta de livros, de toda a ordem. Primeira vez que eu pisei na casa Luz e Amparo, lá na casinha antiga, eu me lembro que foi ali que eu comecei a estudar sobre, ali que eu me encontrei. E eu comecei com leituras de romances espíritas, por exemplo, que dá uma fluidez, assim, você senta às 4 horas da tarde no sofá e para de ler às 10 da noite. Isso aconteceu comigo um dia. Então é uma leitura que flui, que acolhe, você se entrega para aquela leitura. São formas da gente estudar o Espiritismo. Não se assustem com o vocabulário, não se assustem que tem coisas que a gente não vai entender, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu tenho livros que até hoje na minha vida eu lembro de uma frase que eu li. Uma. Mas a gente acessa a sabedoria dessas obras sempre quando for necessário. E para fazer a fala de hoje, foi muito engraçado, que às vezes a gente quer fazer as coisas tão perfeitinha, né? Eu gosto muito de fazer as coisas bem feitas, mas estou aprendendo a largar a racionalidade e deixar o lado criativo, né, da intuição falar mais alto, que é o que a gente precisa, né? Deixa o coração falar e a espiritualidade que nos acompanha, nos guiar. Eu montei a apresentação ontem e hoje de manhã eu abri o Evangelho. Pá! Eu falei, olha só! Então vou começar com a leitura, para quem tem o Evangelho em casa e quiser depois dar uma olhadinha, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E eu vou fazer a leitura do trechinho que diz assim, progressão dos mundos. Progressão, né? Dos mundos. Que mundos? Todos os mundos existentes. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, aqueles que se mexem, os que não se mexem, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão o meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna nada. Isso é só um parágrafo. Tudo que a gente está vivendo, isso aqui diz alguma coisa para vocês? Pois então, daí ontem eu querendo fazer a fala de hoje, né? E fiz, daí hoje de manhã eu abri o Evangelho e pensei, nossa, é só a gente abrir os olhos do coração e da alma e sentir, né? Deixar-se conduzir. Porque ontem, assim como muitos daqui, eu também estava sentada, né, na frente do computador e eu falo, todo mundo está tentando entrar na sua rotina, né? E pensando, o que eu vou falar? Ou mais alguém aqui tem essa sensação de que vai falar e diante de tudo? É o que eu mais tenho escutado. Eu também senti isso. E se a gente fala com amor, com verdade e com boa intenção, vocês acreditam que tem como dar errado? Vocês acham que tem como dar errado? Amor, verdade, boa intenção. Olha, até no mundo tudo é possível, pode até ser, mas está mais para alguém talvez não gostar do que tu diga, do que propriamente dar errado, porque existem pontos de vista diferentes. Tá, Liane, o que tudo isso tem a ver com o título? Alguém viu a postagem e se perguntou por que do título ou não? Nem olhei, Liane, eu só vim. Alguém se intrigou? Uma porta
que abre por dentro. Alguém se perguntou, né? Que porta seria essa? O que vocês acham? Qual é a porta que abre por dentro? Quem gostaria de dizer que acha assim? Dá um chutão. Coração. Quem falou? Coração, Maria. Quem mais? Uma autoanálise, reinventar, se conhecer. Quem mais? Eu gosto do número 3. Mais uma pessoa. Depois eu vou dizer que eu gosto do 4. Olhar para dentro de si. Muito bem. Eu quero também, antes de revelar o que eu trouxe escrito ali, é que tudo que eu falar aqui é muito mais da minha percepção de vida e de mundo, do tudo que eu já estudei, que eu já li, do que eu já vivenciei, do que eu sinto, e não tem verdade absoluta, assim como tudo na vida não tem uma verdade absoluta. Então, se precisar fazer um filtro, faz. Se servir para ti, ok. Se não servir, tá joinha também, tá? O que eu quero trazer aqui é com verdade, com amor e com boa intenção. Eu acredito que a porta que abre pelo lado de dentro é da eternidade. Por quê? Quantos aqui já ouviram que a gente está aqui de passagem? Aonde está a nossa vida eterna? Na eternidade. Muito bem. Então, se a gente está só de passagem aqui, algum motivo tem. A leitura ali mencionou, né? E existem transformações. Então, a gente pode crer, né? Penso eu, que tudo o que a gente realiza aqui, neste plano tão passageiro, vai refletir numa portinha da eternidade, que abre pelo lado de dentro. Por quê? Cada um vai abrir a sua portinha. No seu tempo, no seu momento. Liane, eu não estou entendendo muito bem, porque essa portinha... Essa portinha é um despertar da consciência. E consciência desperta de forma diferente. Uns estão um passinho mais à frente, outros um passinho mais atrás. E tá tudo certo. Ninguém é melhor que ninguém. Isto tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul tem um propósito. E a gente não sabe o qual. A gente até, né, imagina, a gente conversa, né? Eu acredito muito num propósito gigantesco de transformação, de despertar. Vai ter pessoas que darão saltos quânticos neste despertar. Outros um pouquinho menos e assim por diante. Tem outros que vão ficar assim, pois é, tá tudo certo. São graus evolutivos distintos, diferentes, são despertar de consciência diferente. A gente precisa respeitar. Quem está um passinho mais à frente vai precisar desenvolver sempre muita paciência, sabedoria da empatia. Porque quando a gente evolui um pouco, a gente olha, como é que pode? Não enxerga, como é que pode ser assim? E a gente esquece que a gente já teve lá, né? Ou se não teve, que bom, mas geralmente a gente está um pouquinho mais atrás, né? Então o que a gente pode fazer? E aí a gente se esquece de fazer. A gente se irrita, não enxerga, não vê, devia ajudar, devia fazer. E a gente se enche de, né, aquela vontade de fazer a pessoa se mexer. Porque a gente está vendo aquilo com os nossos olhos, do que a gente já viveu, da nossa história de vida, do que toca o nosso coração e do despertar da nossa consciência. O coleguinho, o irmãozinho está um pouquinho mais atrás. E a gente se esquece que todo mundo ensina e todo mundo aprende. Por que a gente não olha para trás com empatia e diz assim, puxa, já tive lá. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa?
Imaginem como vocês eram no passado. Hoje, nas coisas que eu trabalho e desenvolvo, eu sempre olho para a Liane do passado. Quais eram as minhas dores? Quais eram as minhas preocupações? Porque se eu evoluir em vários aspectos desse hoje trabalho com o que eu trabalho, eu já passei aquela rota. Então eu posso ajudar outras pessoas nesse trajeto. Então quais são as dores? Então se a gente olha para o irmão que está um pouquinho mais atrás, o nosso despertar de consciência tem que ser para isso. Então existem níveis diferentes do despertar da consciência para a nossa trajetória tão passageira aqui que vai nos levar à eternidade. Essa trajetória é passageira, é efêmera, breve, tipo quando vê. Quem me conhece aqui já viu falando, já viu várias fases da Liane, cabelo comprido, liso, careca, agora de capacete, né? Tô acabando meu capacete. São fases diferentes. Ontem não, semana passada eu fui no médico fazer uns exames e me dei conta que mês que vem vai fazer 1 ano que eu terminei a quimioterapia. Eu falei, como? Como ficou esse 1 ano? E isso é a vida. Tô, assim, ó, voando. E a gente não se dá conta quando acontecem ainda esses eventos, né? Porque para mim, ano passado, foi um ano de cura completa. E a gente também se esquece que, na verdade, a gente se cura todo dia um pouquinho. Desde que nós estejamos com a consciência despertada para esta cura. Porque para abrir a portinha do lado de dentro para a eternidade, tu tem que estar disposto a se curar todo dia um pouquinho. Porque esta cura e a portinha tem relação com o quê? Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Que no fundo, a gente vai chegar lá na portinha e vai ser nós e Papai do Céu. E vão acertar conta com quem? Nós e Papai do Céu. Então, um gancho aqui. Esquece a crítica, esquece o julgo alheio. Faz com amor, faz com verdade e boa intenção e vai. E leva uma galera contigo com exemplo, porque a palavra até pode convencer, mas o exemplo arrasta. Exemplo. Então vamos despertar mais a nossa consciência. Principalmente para essa questão aqui, ó. Nós somos seres espirituais em uma experiência humana para desenvolver o quê? O espírito. Então, é o espírito que tem que se desenvolver neste plano material e humano, evoluir para que a gente possa abrir essa portinha de dentro e acessar a eternidade junto ao Pai. Tudo que nós fazemos aqui reflete aqui e fundamentalmente lá no outro plano. Energia, vibração, frequência vibracional. Tudo isso que está acontecendo no nosso Rio Grande. Quem aqui sentiu energia pesada, levanta a mão. A gente tem que atentar mais para a energia. E a gente se conhece, sabe por onde se levantar, por onde se reerguer. Uma dica quentucha, como diz um amigo meu, ele fala essa palavra, quentucha. É não estar conectado com a mídia em excesso, né? Se conecte com as coisas boas. Coisa boa, vibra coisa boa, reverbera coisa boa e a frequência começa a entrar num campo vibracional original. Original como? Com o quê? Com o divino, com a criação. Somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Por que a gente se esquece disso? Do poder que nós temos em pensamentos, em sentimentos e ações. Campo material está muito atingido, ruínas de destruição. E hoje eu fiz a leitura do devocional de manhã e falava sobre ruínas internas, ruínas do coração. Além do que a gente enxerga fisicamente, de casas, cidades dizimadas, as ruínas internas em cada um dos seres que vivenciaram, viram, estão ouvindo falar disso. E com muito carinho eu queria pedir para vocês hoje aqui que vocês olhassem para o interior de vocês.
e não deixem ruir. E para isso acontecer, se conectem com coisas boas. Orem muito, constantemente. E orar, eu não sei se tem gente que acha às vezes que orar tem que fazer uma prece bonita, né? Tem que parar, fazer assim com as mãozinhas. Eu respeito toda forma de oração, mas tu pode orar caminhando para o trabalho, para o mercado. Tu pode conversar com o Papai do Céu a todo momento. Conversa como se estivesse conversando comigo, com qualquer amigo. Conversar. Perguntar. Eu faço muito disso. Mas, Papai do Céu, mas não é possível. Conversa sim. É leve, é fluido e você faz isso constantemente. E você conecta muito mais com essa experiência de evoluir neste plano material. As águas levaram muitas coisas. Tudo que é físico foi, inclusive corpos de pessoas que desencarnaram. E não foi pouco. O que resta para quem está vivo e ficou com a roupa do corpo, por exemplo? O que resta para uma pessoa que ficou viva e ficou com a roupa do corpo? Como recomeçar? Isso é o que mais se pergunta. Como recomeçar? Ficou o corpo que dá sustento para este plano, que é a casa dessa, né? Nosso corpo é nosso templo, a nossa casa. E toda a bagagem que essa pessoa carrega dentro dela. Emoções, sentimentos, sensações, uma história de vida, conhecimento. Hoje, se qualquer um de nós ficasse absolutamente sem nada, reflita cada um na sua cabecinha, como você se reergueria? A gente tem que olhar para tudo de mais maravilhoso que já vivemos até aqui. Olha, eu se der tudo errado na minha vida, assim, eu vou fazer a receita de pão sovado que a minha avó ensinou para minha mãe, vou vender ali no arco da universidade, eu não dou muitos dias para vocês, eu tenho uma padaria. E ó que eu trabalho com autoconhecimento, mas pensa assim, ó, tipo tudo. Hoje, todo conhecimento que eu carrego, não é possível que eu não vá conseguir desenvolver algo. Ah, Liane, mas não é fácil. Papai do Céu não disse que seria fácil, disse que estaria conosco. É desafiador? Muito. Só que é no desafio que a gente se transforma, no desafio que a gente se lapida. O diamantezinho tem que ter umas quantas esfregadinhas lá, né, para pegar aquele brilho. Aí vocês podem estar pensando, mas Papai do Céu deu uma esfregadinha e tanto agora, né? Deu praticamente todo o Rio Grande do Sul, né? O estado mais parecido, inclusive geograficamente, né, em forma com o país, é o nosso sul. Se pegar o Rio Grande do Sul, ele é praticamente o desenho do Brasil, né? Veio para um povo muito guerreiro, muito raçudo, muito aguerrido, muito batalhador. O mundo olhou para nós. E a gente vai se reerguer e vai fazer as coisas acontecerem, desde que nós estejamos dispostos a evoluir espiritualmente. E vai ser aqui nesse plano. Se a gente está aqui, é porque a gente tem muita liçãozinha de casa para fazer. Eu trouxe esse coração partido aqui com esta frase. Alguém já ouviu essa frase? A gente aprende no amor ou na dor. Isso é real ou não? Eu que o digo. Os 3 maiores impactos emocionais da minha vida, quem não sabe ainda, um coice de uma égua que me deixou com fratura de rim, baço, costela e pulmão, eu está hoje numa cadeira de rodas, e 2 câncer. Foi os que mais me transformaram, me lapidaram. Hoje eu tenho clareza de cada um deles na minha vida e assim, ó, como Deus é precioso. Liane, como é que tu tem essa visão? Às vezes até eu me pergunto. Eu creio. E parece que quanto mais me desafia, mais eu entrego. É assim para mim. Eu tenho esta fé de crer em algo maior. De não precisar enxergar para ver. Isso, Liane, mas parece um ser, não sou perfeito, longe disso. Às vezes dá aquela vontadezinha, mas será? Mas não estou enxergando, tá? Mas sente, para, espera, paciência.
progressão dos mundos. Para progredir, para ter uma progressão, você tem que dar o tempo ao tempo para as coisas acontecerem e maturarem, né? Então, no amor ou na dor, a gente amadurece e evolui. Mas muito mais, né? Na dor, certo? Porque a dor nos faz refletir. Olha, não que não seja possível, mas é muito difícil tu ter uma grande virada de chave numa praia, tomando uma caipirinha, uma coisa, olhando para o sol, tudo muito maravilhoso na tua vida. A gente até se acomoda. Muitas vezes a gente se acomoda na zona de conforto e não gosta de se abrir para o novo muitas vezes. E aí parece que tem que vir uma dor muito grande para as coisas acontecerem. O coice que eu falei para vocês, que eu levei há 17 anos atrás da minha égua, foi 56 dias, ou 40, nunca me lembro se é 46, 56 dias antes do vestibular. Hoje eu sei que este coice foi fundamental para eu adentrar a Universidade Federal de Santa Maria. Porque os dias antes do coice eu estava só me detonando, me autodestruindo e me autossabotando mentalmente e emocionalmente. Eu achava que eu não ia conseguir passar. Aí eu vejo assim que a espiritualidade deve ter se reunido. O que vamos fazer para essa lemoa parar? Acho que um coice resolve. Daí ela vai pensar na vida, né? Vai parar de correr para lá e para cá, vai dar uma serenada, né? Porque era sempre assim. Hoje eu vejo, realmente, fiz o vestibular, passei. Vocês acham que eu pensei no vestibular depois que eu levei uma paulada de uma égua que eu voei 2 metros contra uma mangueira? Eu nem pensava, eu fui fazer o vestibular porque eu estudei o ano inteiro. Lógico que eu estava louca para passar. E com muito medo que não ia dar certo. Mas àquela altura era estar viva que eu estava dando graças e caminhando. Então uma pessoa ontem me respondeu, essas pessoas que sobreviveram têm só a vida. Só é uma palavra pequenininha que você tem que aprender a respeitar. Só para uma vida é algo... é grandioso viver. É a oportunidade que nós temos de fazer a diferença. E por que isso é tão desafiador para nós? Porque está na dor. Agora, muitos estão vibrando nesta dor. E aí uma coisa muito importante. Empatia, amor ao próximo, não quer dizer sofrer e sentir a dor do outro. E, gente, isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Nós ficamos aí, vários trabalhadores da casa, eu com outros amigos, fazendo marmita, a gente doou muito. Chegou um momento, ligou minha luzinha de alerta. Plim! Só um pouquinho. No passado todo me tratei de câncer, tá ligando a luzinha, vamos dar uma desacelerada. Se eu quero ajudar com um irmão de jornada que está necessitado, eu preciso estar bem. Primeiro oxigênio para mim, depois para o outro. Quando a gente vai voar de avião, a aeromoça fala, qualquer turbulência, máscaras cairão no seu colo. Mãe com filho no colo. A máscara vai para a mãe, depois para o filho. Então, assim, e é desafiador não sentir a dor do outro, não sofrer pelo outro. É um semelhante nosso que está passando pela situação. Mas é importante que nós, que não fomos tão diretamente, vamos dizer assim, né, atingidos de estar com esta perda toda aqui, porque olha, Santa Maria foi abençoada, né, se for ver tudo aí na volta. E vocês sabem como é que a nossa cidade é chamada, né? Coração do Rio Grande. Coração do Rio Grande. Vários sinais, várias coisas se a gente prestar atenção. Então, assim, a dor é inerente da vida. Existe, ponto, acabou. O que você faz com a dor que você sente, a transformação, o despertar da consciência a partir de uma dor, isso muda o jogo. Isso muda o jogo da vida. Isso muda a portinha que você abre. É como você age ou reage diante do que te acontece. Tudo isso que está nos acontecendo agora vem para uma grande transformação.
Ou vocês acreditam que nós seremos os mesmos? Não vai ser. E se fosse para mudar dentro do que estava sendo, provavelmente não é a mudança que nós deveríamos fazer, e a gente, por acomodação, por correria, por tudo que acontece, a gente não faria. Liane, por que a gente não tem entendimento de tudo isso? Porque Deus é soberano e infinito em sua sabedoria. Sabe que os seus filhos não estão prontos para muita coisa. A gente não vai ter clareza de muita coisa. A gente só alcança o que a gente consegue assimilar. O restante entrega para Deus. Provavelmente muitos de vocês viram isso aqui, né? Só coloquei essa foto, não é para falar, né? Não é para ficar evidenciando. Evitem de olhar para isso aqui. Olha, eu trabalho muito a minha questão de energia para mim e para trabalho, enfim. Fui domingo visitar minha mãe, consegui a Paraíso. Olhei para a minha região onde eu me criei, eu falei, não é de acreditar. O Rio Jacuí bufando, e hoje está mais alto ainda, e as estradas se desmanchando como se tu pegasse um pedaço de bolo e, né, abrisse. Então, quando eu voltei de lá, minha energia natural, né? E todo mundo está falando a mesma coisa, né? Então comecem a compartilhar coisas boas, falas boas, né? Para que esta frequência se eleve. Isto aqui, essa imagem é para a gente recordar tudo isso, mas olha aqui, ó. Consciência de quão vulnerável a gente é. Qual é a coisa mais certa que a gente sabe quando a gente nasce? Morte. Ouvi de uma pessoa que eu admiro muito, meu psicólogo, semana passada. Liane, a gente nasceu para morrer. Isso é verdade. Agora, o que tu faz nesse espacinho, isso é responsabilidade tua. Nossa. É o que tu faz nesse espaço entre nascer e morrer que vai fazer você abrir a porta da eternidade. E esta abre por dentro. Quando você desperta para uma consciência do quão vulnerável você é. E de que você não está atrelado a coisas. Quando eu fiquei carequinha, eu vi que eu não me definia em sobrancelha, cabelo, nada mais. É cerne, é essência, é o que você é. Quer ver um outro exemplo? As pessoas perguntavam antes para mim, agora eu aprendi. Descreva você. Antigamente eu dizia, eu sou zootecnista, eu sou especialista em inteligência emocional. Isso é título. Descreva você sem nenhum título, sem posse, sem nada. Quem é você? Já pararam para pensar? Escreva você na essência. Eu parei e disse, gente, é verdade, a gente coloca o título na frente, né? De muita coisa. Bens na frente de muita coisa. Esta vulnerabilidade nos mostrou que a gente tem que mudar o olhar sobre a vida. Quando estas tragédias acontecem, e é importante dizer que tem coisa que vai acontecer na nossa vida que é colheita nossa, né? Semeou errado, lancei uma verga de batata doce e quero colher moranguinho. Não vai dar certo. Não vai. Agora, isso aqui vocês também podem estar se perguntando. Tanta gente boa, Liane, por que isso aconteceu com essas pessoas? O Criador mencionou que seria justo com todos. É luz e sombra para todos. Justos e injustos. É justiça divina. Agora, o que você faz se você recebe luz, o que você faz se você recebe sombra. Então, agora é sobre como nós vamos agir e reagir diante disso. A gente percebeu que é vulnerável. O que mais se percebeu na comoção toda que surgiu? Amor, compaixão, empatia, união de um povo, solidariedade. Muita mentira vindo à tona. Muita verdade vindo à tona. Vocês se deram conta que águas, por mais que são sujas, veio, né, limpando sujeira e trazendo, gerando sujeira. Água é limpeza, né? É transformação. E teve que vir forte em alguns lugares. Então, se a gente tem essa percepção de que
veio para renovar. Outro exemplo da natureza, tal qual a leitura ali. Uma semente, quando é lançada no solo, ela morre para a planta germinar. Muita coisa aqui, no que está acontecendo, precisou morrer. Coisas, pessoas, lembranças, muita coisa, para novas renascerem. Tá? Parece até frio olhando assim, né? Mas, gente, é sobre isso. Quanto mais conhecimento nós tivermos, lembra? Não tirou a vida do indivíduo, ficou com a vida e a roupa do corpo. Por onde eu posso recomeçar? Pelas minhas habilidades, minhas qualidades, minhas competências, minha bagagem, minha história de vida. Cara, não é possível, só quem vem ao passeio ao mundo, né? Tem gente que vem, mas né, todo mundo tem uma habilidade. Para e pensa, eu tenho hoje 44 anos, olha para trás, tanto que eu já fiz, não é possível que eu não vou fazer alguma coisa. Então, talvez não vai ser a mesma que eu fazia, mas talvez isso veio justamente para muitas pessoas mudarem. De lugar, de cidade, de trabalho, principalmente de pensamento. O modelo mental é que vai fazer a alavanca disso aqui acontecer para uma reconstrução grandiosa, que vai levar tempo, mas o modelo mental do nosso povo gaúcho, das pessoas, eles lá, que vai fazer a diferença. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais clareza nós temos, mais consciência, mais a gente evolui, mais pertinho a gente chega da porta da eternidade. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então tá. Sabedoria. Essa pode ser adquirida em livros, em cursos. Olha, só se abasteçam de coisa boa. Agora eu só quero lembrar vocês que nós somos ponto de luz aqui. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nós somos abarrotados de sabedoria divina. Liane, aonde está isso que eu não sei? Acessa isso. Autoconhecimento. Para e pensa sobre como tu te comporta. Um exemplo. Aconteceu essa semana, fiz uma troca com uma pessoa muito querida, e eu já até falei isso em outras palestras. Quem aqui, quando acontece uma coisa que tem que pensar sobre a vida, vai carpir um pátio, cortar uma grama, fazer um pão, qualquer coisa braçal, para ocupar o corpo? Tem gente rindo já aqui. Também já fui dessas. Agora eu paro, eu olho, dou uma olhadinha, respiro. Vou ensinar uma técnica para vocês também. Tem uma cliente minha que disse, Liane, eu não estou conseguindo respirar. Meu noivo que me ensinou. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Respira fundo. Então, pare e pensem o que tudo isso está trazendo. Eu não gosto nem de pensar, pois nós somos a única espécie capaz de pensar sobre o que pensa e a gente desperdiça isso. Porque não nos ensinaram a pensar sobre essas coisas. Então eu ocupo a minha mente. Várias pessoas me disseram, Liane, quando eu parei com as correrias, eu fiquei assim, ó, disse, meu Deus, parece que eu não fiz o suficiente, parece que eu não ajudei. A pessoa doou dinheiro, doou seu tempo, fez um horror de coisa e estava se sentindo impotente. Não estava ajudando o suficiente, parece que nada é suficiente. Lei do dar e receber. Equilíbrio. É sobre dar e receber. Por isso que a gente tem que se economizar de energia, a gente tem que pensar. Consciência, eu falei que todo tempo consciência. Se eu ajudei financeiramente, ou com minha ajuda braçal, ou com uma palavra, ou com um abraço, ou com mensagem, ajudou. Reflito, consciência, posso fazer mais? Paro e penso, posso, o que eu posso fazer? Tal e tal coisa, legal, vou fazer. Mas não se culpe. Culpa é um sentimento pesado, emoções negativas, ressalta aí em coisas que vão colocar você mais para baixo. E para baixo já tem muita coisa agora, né? A lei da gravidade também ajuda, né? Então nós temos que subir. Então, sabedoria, busque neste momento ler e se aprofundar em coisas boas. Sexta-feira eu estava inquieta como muitos estão. O que eu fiz sexta? Li um livro inteirinho.
O Daniel chegou em casa assim, tu ainda está estudando? Eu falei, sim, falta essas 10 páginas aqui, vou terminar esse livro. O quê? Tu leu esse livro hoje? Li. Comecei outro sábado. Parei de olhar notícia, né? Eu já não sou de olhar. Na pandemia, eu não olhei nada, assim, tipo, só que chegou mais perto, né? Pandemia, vocês concordam comigo que agora para nós aqui está sendo mais desafiador que na pandemia, sim ou não? Pandemia era aquela coisa, e daí a gente reclamava, né? Ai, não dá para sair de casa. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo, né? Era ficar em casa, se cuidar, né? Mas na nossa casa estava ali, as coisas tudo. Agora, aconteceu tudo. Então, muito mais difícil. Vai lapidar mais? Vai. Vai. Então, se abasteçam de coisas boas. Nutram-se de coisas boas. A gente não só se alimenta com o que entra pela nossa boca. Olhos e ouvidos. Tá? Eu não sou de estudar até tarde, assim, eu gosto de acordar de manhã, mas ontem eu fui até às quase meia-noite, era 23 no Quebradinho, estudando. E tem muita coisa na internet, mas coisas boas vocês têm que seguir. Fiquei estudando. E era sobre Deus. Fazia uns dias já que eu não estava dormindo tão legal, eu tenho muita intuição e vem muita coisa por sonho. E ontem, assim, eu apaguei. E Deus está em mim, assim como Ele está em vocês, né? Só que tinha um turbilhão de muita coisa ruidosa. E aí eu preferi conectar com coisas que acrescentem. Então façam isso também, para abrir essa portinha para o lado de dentro. Quando a gente abre a portinha do lado de dentro, a gente já tem essa palavrinha aí definida para nós. Todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela frase, né? Fé é colocar o pé que Deus coloca o chão. Por que isso? É crer em algo maior, no Criador. Chão. Ah, se eu não sei que tem um chão aqui, como é que eu piso? O Papai do Céu botou o chão. Ah, porque é o crer, ver para crer, né? A gente parece que precisa. Tá tudo certo, seres espirituais, numa experiência humana, nós somos humanos, a gente tem que pegar, tocar, sentir a carne, né? Só que é para evoluir o espiritual. Então, reflitam no dia a dia de vocês o que vocês estão fazendo para evoluir no espiritual. Resiliência, a gente tem que desenvolver, inclusive, a resiliência espiritual. E resiliência espiritual é quando acontece uma tragédia, como está acontecendo no nosso Rio Grande, e a gente tem que se manter bem. Resiliente fisicamente, para sustentar toda essa falta, essa perda, essas ruínas físicas, mas resiliente espiritualmente. E eu quero crer que nós que não fomos acometidos, somos os elegidos, isso não é uma prepotência, nem uma arrogância, tá? É um sentimento. Concordem ou não, nós estamos sendo chamados para ser alavanca para essas pessoas. Que tem muita ruína física, muito dano material, mas vocês vão ver o que vai vir no campo emocional. E aí, resiliência espiritual vai ser o alicerce para isso. Tá? E a fé vai nos dar essa sustentação. Quantas pessoas vocês acham que fazia tempinho que não rezava, que se ajoelhou e rezou para Deus ou clamou? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus me ajuda, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Não precisa oração bonita, é oração do coração, pode ser um Deus me ajude, mas aquilo tem que ser de dentro, para acessar. Então, conectem-se com a sua fé, na fé que vocês têm definida. Diane, eu não sei, não tenho. Conversa com um amiguinho que tu enxerga que a pessoa olha a vida de forma diferente, vai trocar uma figurinha. Ah, eu tenho medo, vergonha, medo. Vai lá, não tem, todo mundo é cheio de vergonha e de medo. Fura essa bolha, vai lá e diz assim, ó, eu não sei o que tu faz na tua vida, mas assim, do jeito que tu olha as coisas, tu me ensina como é que tu faz isso, o que tu leu, o que tu vai, o que tu come, né? Sei lá. Troca. Viemos para viver em comunhão, em troca. A gente precisa se unir para se fortalecer. Todos nós temos um propósito aqui. Somos imagem e semelhança do Criador. Vocês acham? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Muito bem. Pai e mãe. Cria um projeto para um filho para dar errado?
Somos imagem e semelhança do Criador. Vocês acham que Papai do Céu ia nos criar para dar errado nessa vida? Lógico que não. Temos um propósito grandioso. E eu ainda não sei qual é o meu. Até tirei aqui para vocês. O propósito vem do latim proponere, que significa colocar-se à frente, expor à vista. Ah, eu acho que não tenho nada de interessante para falar. Eu também pensava assim. Anos atrás eu não estava palestrando no centro espírita e nem fazendo prece, porque eu também achava que tinha que fazer prece bonita. Aí eu comecei a me expor, me colocar à frente, fazer o que eu me sinto bem e acho que posso fazer, né, melhor para levar uma mensagem. Se a mensagem vem pelo carteiro ou vem no e-mail, tem uma coisa que não muda. A mensagem em si. A mensagem. Desde os tempos antigos, as cartas eram trazidas por a pé, né? Depois a cavalo, evoluiu bastante. Né? E hoje vem no e-mail. Vou mandar uma mensagem para fulano. Plim, mandei um e-mail. A essência ali é a mensagem. Qual é a mensagem que vocês estão deixando nesse cruzar tão rápido da vida, tão passageiro, mas que te dá uma oportunidade de abrir a portinha por dentro e acessar a eternidade? Então, exponham-se. Coloquem a sabedoria de vocês para fora. A fé, a crença de vocês. Boas atitudes, boas condutas, acolhimento, compaixão. A leitura inicial, o bom, fazer o que é bom, amor, verdade, boa intenção. Cara, não tem como dar errado. Compreensão de tudo isso vai dar de acordo com o grau evolutivo de cada um. Eu falei a mesma coisa para todo mundo. Cada cabecinha aqui processou de uma forma. Somos seres únicos, singulares. E que bom! Imagina todo mundo aqui de preto com uma blusa rosa e um guides rosa também, que todo mundo igual. Que coisa mais sem graça. Né? Cada um aqui escreve no mínimo uma biblioteca inteira de histórias do que já viveu. É muita coisa. Não negligencie o que vocês já viveram. Agora pensem, como que eu posso viver melhor daqui para frente? Tomando consciência dessa vulnerabilidade, tomando consciência que eu sou uma pessoa sábia, que eu tenho luz, que eu sou a imagem do Criador, que tem uma portinha que abre lá de dentro, que esse tempo entre que eu nasci e eu me despeço desse plano é a janela que eu tenho, é a oportunidade que eu tenho de fazer a diferença. Porque quando chegar no acerto final, é eu e Papai do Céu. E aí a gente fica ainda pensando, né? Não vou fazer tal coisa, porque que os outros vão dizer e vão achar? Deixa. Vai ser sempre sobre nós. Sempre nós. Quanto mais nós nos melhorarmos, mais a gente reflete no próximo. Autorresponsabilidade. Dá para deixar essa malinha de garupa nas costas de alguém? Mochilinha nas costas, teminha feito. Assume. Troque culpa por autorresponsabilidade. A culpa pesa. Eu errei tal coisa. Qualquer coisa que queira, eu errei. Era para botar esse copo aqui, eu errei. Aí a pessoa fica, tu viu, coloquei o copo. Várias coisas pequenas na vida a gente se prende, né? Fica ali se martelando. Olha, Anne, botou o copo no lugar errado. É mesmo? Desculpa, outra vez vou cuidar mais. Deu, assume a responsabilidade. Realmente, coloquei na pressa que segue. Mas a gente fica moendo, às vezes, coisas pequenas. E aí, tudo isso que está nos acontecendo, faz ou não refletir sobre essas pequenezas? Essas coisas pequenas. Eu era uma. Quando eu tinha o cabelo comprido e liso, não podia ter um fio fora do lugar. Agora eu tô achando massa, as anteninhas estão tudo apontando aqui. Eu tô achando assim, Por quê? Desapeguei, né? Sem cabelo uma vez. Né, Gê? A gente que se entende, né? Então, autorresponsabilidade. Não demanda para o coleguinha, para o marido, para a esposa, para a filha, para o filho. É sobre você. Tudo começa por você. Esse aqui é um convite para mim. De mim para vocês. Porque também é para mim. Tem que desapegar desse ego. Ignorância e ego
São grandes males, né? Um dos, né, males da humanidade. Ah, porque eu fiz, porque fulano, você quer comparação? Gente, larga de mão, deixa. Quanto mais tu tiver apegado a esse aqui, mais longe tu tá da portinha do lado de dentro. Então desapega, tá? Do ego, do egoísmo. Ego é o quê? Eu quero estar inflada ali, tô apegada àquela coisa. E o ego está conectado com o material. E uma coisa importante, plano material é importantíssimo para a nossa existência aqui, mas não dá para se apegar. E trabalhar um ego gigantesco, que às vezes ele não cabe nem dentro da gente. Né? E as situações como essa fazem muito a gente refletir sobre isso. Outra questão é, desconecta do ruído. Quando vocês pegam o celular e a internet está ruim, vocês não vão mais perto do roteador? Por quê? Porque lá tem um rabinho só do sinal da internet, certo? Então desconecta do ruído. Qual é esse ruído? Mídia, notícias ruins, tudo que está acontecendo. Por quê? Isso vai refletir no teu emocional. Aqui não é vocês que estão ruinzinhos dos olhos, tá? Esse aqui está nítido, os outros estão desfocados. Por quê? Se você conecta com coisa boa, você vai refletir no teu campo emocional e vibracional coisas boas. Isso vai te dar alavanca para progredir, para seguir, para ter uma palavra de apoio para um amigo, para estar fluindo. Agora o contrário também é verdadeiro. Se você conecta com ruído, aí você começa a ficar azedo, amargurado, crítico, o dedinho vicia. A gente, sabe quando a gente olha notícias ruinzinhas assim, que a gente vai com o dedinho ali, que eles falam stalkando, né? Cutucando ali o celular, vai disparando dopamina no nosso corpo. E quanto mais dispara, mais a gente quer. E aí quando você vê, deu meia hora, 40 minutos, você tá lá, olhando cacaca, que não acrescenta para nada, a não ser te destruir mais, te detonar mais. De novo, despertar da consciência. Então conecta com o quê? Com sinal. Conecta com sinal. Qual o sinal, Liane? Eu aconselho esse aqui, com o sinal de Deus que habita em você. Conecta com a tua essência. Reflete sobre tuas atitudes, teus comportamentos. Deus habita em nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Ele está em cada célula do nosso corpo. Creiam nisso. E sigam o que o nosso Pai nos ensinou. Jesus deu a vida por nós. Deus deu a vida do seu Filho pela nossa vida. A gente tem que conectar com Ele. E Ele conecta com coisas boas, porque Ele não quer nos ver a gente sofrer. Ele não quer. Mas a gente precisa aprender muita coisa. Qual que vocês acham que é a nossa maior obra aqui? Erguer o muro da casa. O que vocês acham? Qual é a maior obra? Edificar. Edificar o quê? A nós mesmos. Nós precisamos nos edificar, nos construir como pessoas melhores. Eu vou falar uma coisa que talvez soe estranho para vocês. A tendência do mundo, do sistema, das coisas, é piorar. A gente precisa se tornar pessoas melhores para suportar o mundo que está aí. Do contrário, a gente sucumbe ao mundo. Tem uma pessoa que já fez assim para mim. Eu já olhei que é uma pessoa de sabedoria, já viveu bastante. E é isso. Não estou tão errada assim. O mundo, o sistema como um todo, a tendência é catástrofes, tudo mais. E isso é cíclico, já aconteceu outras eras. Nós temos que nos tornar pessoas melhores, nos edificarmos espiritualmente para abrir a portinha por dentro, despertando a consciência e acessando a eternidade, nos desenvolvendo quanto indivíduos. É isso que a gente precisa, essa é a nossa maior obra. E não esquecer que na vida tudo é cíclico, olha aqui, ó. A natureza nos dá vários exemplos disso. E eu queria trazer para
E finalizando, uma reflexão sobre esperança. Alguém conhece essa plantinha? Quem nunca, né? Já soprou? Ela tem um significado grandioso para mim. Vocês já perceberam como a gente é parte do todo e o todo está na gente? Ó, lá tá a plantinha inteira, né? O dentezinho de leão. Aqui tá a sementinha, certo? Vocês perceberam que cada sementinha é a réplica do maior? Nós somos pequenas partes do todo. O todo está em nós e nós estamos no todo. Então, tudo isso que está acontecendo faz parte de nós também. E nós somos parte de tudo isso. Tá? Liane, isso tudo é para evolução? É. Não é punição. É evolução, transformação. Para abrir e acessar essas portinhas de dentro, a gente precisa ser lapidado, precisa ser transformado. E tem que ser algo muito grandioso às vezes, porque não era uma transformação de um lar, de uma cidade, precisava de uma transformação maior. Isso reverbera muito mais longe, muito mais profundamente. E a gente tem muito para evoluir, cada um vai fazer a sua caminhada. Eu quero deixar essa imagem, essa mensagem aqui para vocês. Não esteja perto de Deus pelo que Ele faz. Esteja perto de Deus pelo que Ele é. Porque a tua responsabilidade é fazer a tua parte aqui. Quando eu falo a tua, me incluo a nossa. Então não esteja perto de Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Então a grandeza de Deus, a gente é essa grandeza. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. E o que nos cabe tem que ser bem feito e o restante entrega para o Pai. De coração eu desejo que eu tenha deixado uma sementinha no coração de vocês, esse era o intuito. Obrigada pelo carinho, vocês estavam num silêncio hoje, eu acho que eu acessei algum coraçãozinho aí. Obrigada, Deus abençoe vocês.